o Senhor deu para nós aqui. Não há explicação, Senhor, como vão explicar isso. Só lá na eternidade saberemos como foi o destino disso. E qual foi o pensamento seu de nos trazer para esse lugar. Somente está no oculto do meu Senhor. E Ele vai revelar isso um dia para nós, certamente quando estarmos todos juntos naquela grande eternidade. Senhor, nos ajude a reconciliar mais contigo essa noite, estar mais perto de Ti. Perdoa nossas falhas, guia nossos passos nessa noite no caminho certo que o Senhor elegeu, predestinou para nós caminhar. Não deixe desviar-nos nem para um lado, nem para outro, Senhor. O caminho é esta palavra, o caminho é Jesus Cristo, é a palavra que não pode falhar. Então, Senhor, ajuda-nos a alcançar o alvo essa noite, prometido, que é Jesus Cristo manifestado nesta mensagem. Então, Senhor, venha tomar conta desse recinto, preparar para nós aqui esse culto, Senhor, como foi ontem à noite, o Senhor pode ser agora no mesmo, o Senhor não muda. Prepara cada irmão que está chegando aqui, os que já chegaram, o Senhor possa acrescentar bênção sobre bênção, vitória sobre vitória, Senhor. Que aqueles que querem alcançar algo do Senhor possam alcançar nessa noite, ou levantar sua mão a Ti, Senhor, e saber que Tu és grande em poder e glória. Cure aqueles que estão doentes e aflitos, tristes, magoados, desarraigados, que o Senhor traga eles para o devido lugar, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos para a Tua glória. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, aperte a mão do outro, claro, né? Você é bem-vindo aqui. Está certo? E vamos dar início ao nosso culto. E vamos cantar o nosso hino 176, irmãos. Depois nós vamos aproveitar a palavra de novo hoje. Aqui no mundo não tenho riqueza, sei que lá na glória tem uma mansão, qual alma perdida em meio a... acho que eu tô assim aqui, tá certo, 174. Eu acho que eu fiz uma troca aqui, né? Glória a Deus, desculpe, irmãos. Aqui no mundo não tenho riqueza, sei que lá na glória tem uma mansão, qual alma perdida em meio às pobrezas de mim, Jesus Cristo teve compaixão, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lar, o meu lar de escola, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lar, o meu lar de escola, muito além do sol. Assim pelo mundo eu vou
dia chegaremos lá. Graças a Deus, né? Chegaremos lá. Glória a Deus. Olha que bom, está chegando os pedidos de louvor aqui, né? Glória a Deus. Então vamos cantar mais um hino aqui e vamos já ter a outra parte. Depois, após a oferta, vamos ouvir aqui o louvor pelo irmão Bete, né? Irmão Bete quer louvar o Senhor. É o hino 234. Jesus convida para com ele viajar. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem um lugar foi preparado, celeste. Glória a Deus. Vamos ter a outra parte, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos ter a outra parte, irmãos. A irmã Bete pode depois aproximar aqui. Glória a Deus. Obrigado, meu Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Assim seja, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Assim seja, Senhor. Amém. Após nós vamos ter a irmã Helena, né? Nossa pequena Helena vai cantar também. Graças a Deus, né? Isso é muito, muito saudável ao Senhor, muito agradável, né? Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos. É o 228. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, sangue
vós sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estai lavados e libertados, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir irmã Helena? Vamos? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Quando preciso, chame por ele. Ele me ouve, me atende. É fiel, não esqueceu, vai me ajudar. Graças a Deus. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso
Nós vamos ler a escritura aqui, irmãos, no capítulo do Salmo 139, depois a mamãe vai cantar e nós vamos dar continuidade na palavra, certo? Amém. Salmo 139, no versículo 15. Ou vamos ler o 14 também, para nós entender melhor esse assunto. Diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado, estremecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Nós vamos tratar de uma palavra hoje, eleitos predestinados na estação própria, certo? Bem, que Deus abençoe os irmãos. Amém. Eu quero te adorar, não porque tu fazes mais pela grandeza que faz. Eu quero te louvar, como Paulo e Silas mesmo estando naquela prisão, louvaram então. Eu quero te tocar, como a mulher que tinha uma hemorragia te tocou e curada ficou. Eu quero te olhar, como o cego Bartimeu um dia olhou em seu olhar, em seu olhar. E eu não quero apenas te olhar como Moisés pela fenda da rocha, ou certa vez como fez Pedro a te observar de longe, mas quero ser como a mulher que lavou os teus pés com mais claro perfume. Vou me prostrar e te entregar minha melhor adoração. Eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te contemplar, Senhor, face a face. Eu quero ser, Senhor, mais que adorador. Quero merecer ser chamado de filho, que o meu viver seja como um incenso de cheiro suave e agradável a ti, Senhor, de cheiro suave e agradável a ti. Eu não quero apenas te olhar como Moisés pela fenda da rocha, ou certa vez como fez Pedro a te observar de longe,
Antes de nós entrar aqui no nosso assunto, eu quero deixar um parágrafo da mensagem, plantando uma vinha e onde plantá-lo. Está no parágrafo 51 desta mensagem. E daqui nós vamos aprofundando o que nós precisamos ouvir nessa noite, né? Vamos nos segurando na palavra, porque a palavra não falha. Ela nunca falhou. Então ele diz assim: o homem é um fracasso. Escute. O ser humano, né? Em si. Mas o princípio foi o homem. Vocês entendem que Deus, quando Deus fala a palavra homem, está incluída a mulher junto, porque dali ela saiu, né? E então Deus qualifica sempre na unidade do homem, né? No singular, não no plural, certo? Então ele diz assim: o homem é um como? Fracasso. E sempre será. Enquanto o homem estiver por aqui, o homem é fracassado. O homem mais forte que eu conheci, que conheci na Escritura, foi Sansão, na força, né? Mas na debilidade de homem, ele não suportou. Ou no sustento de um homem, né? Ele não suportou. Ele caiu. E um homem tão nazireu, porque um nazireu, ele nascia nazireu, e ele era então um homem separado. Ele não cortava o seu cabelo e nem sua barba. Esse era o homem nazireu, que era ungido de Deus. Ele não podia tocar em nada do seu cabelo, na barba, nada, porque ele era ungido para aquele propósito. E se vocês vão ler a vida de Sansão, ele foi um poderoso homem, com a força de Deus nele, porque tirou a força de Sansão, ele virou um fracasso. Ele foi puxar uma máquina de tijolo lá, né? No castigo. Lá ele ficou um tempo para recuperar aquilo que ele tinha escolhido. Isso é importante. E às vezes a gente fica pensando, eu estava pensando hoje ainda ali, lendo a Bíblia pela manhã, uma bela escritura que eu li ali, né? E vendo que nós, quando fracassamos, levamos um tempo para recuperar aquilo, porque a nossa força se foi, nossa debilidade se foi, nós só tornamos um fracasso. Mas de repente, quando Deus nos levanta, nós somos mais poderosos ainda do que antes. Isso vocês têm na vida de Sansão, o profeta mostra isso, né? Sansão matou mais gente na sua morte do que matou em vida. Certo? Aleluia. E um menino simplesmente conduziu ele às duas colunas do templo. E aquele menino, o profeta diz que ele tem uma salvação. Um galardão, porque ele levou o homem de Deus, colocou, e o profeta numa mensagem diz que ele disse: Sansão disse para ele: saia imediatamente daqui. Certo? E ele saiu, e quando ele saiu, o prédio caiu. Porque o prédio não era para matar inocentes, era para matar bandidos, criminosos, né? É? Sim. Era para matar, né? Gente culpada. Inclusive Sansão, porque ele tinha traído quem? A Deus. Ele estava numa situação caída. E a recuperação dele só se tornaria morrendo com os inimigos. Porque a visão dele ele não tinha mais. A força tinha saído. Então ele pediu: Senhor, mais uma vez, mais uma vez,
me deixa vingar meus inimigos. E eu quero morrer com eles. Certo? E ali mesmo ele matou. O Coliseu estava cheio de gente, a Bíblia diz. E todos morreram. Certo? Mas Sansão recuperou. Onde é que ele está agora? Hein? Onde é que ele está agora? Então você nunca pode olhar para o seu fracasso. O seu fracasso às vezes te ajuda muito, muito, muito. Certo? Porque a melhor maneira de nós escolher um propósito com Deus é olhando quem somos. Um favor com Deus, você tem que olhar quem você é, para poder chegar como você é. Certo? Quando você fala um pecador arrependido, aquele é um pecador arrependido. Né? E o homem em si é um pecador. Todos nós aqui somos pecadores, porém arrependidos. Não é? E é nessa base que nós começamos a crescer, irmãos, diante de Deus, e Deus começa a nos entender. Quando nós vamos abandonando o pecado. Agora as marcas do pecado ficam em nós. Essas não saem. Certo? Aleluia. Paulo disse, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Veja, esse é o corpo humano fracassado que domina. Bom, mas vamos seguir aqui. Então ele diz assim, ó: o homem é um fracasso e sempre será um fracasso. Veja, Deus em sua predestinação, em sua própria grande infinitamente, traçou um plano para trazer uma verdadeira vinha. Amém? E você é um produto gerado desta vinha, desse plano, na estação própria. Certo? Ele diz, e ele o plantou nessa terra, a videira justa. Amém, a semente original. O pecado não tirou você daquele plano glorioso, tirou você do corpo que você tinha e colocou uma capa para que pudesse guardar esse corpo até sua morte e Deus pudesse te tomar o original. O salário do pecado é o quê? A morte. E o que a morte é? Uma separação. Ela separa-nos de Deus. Às vezes você pode chegar dentro do caixão de uma pessoa que está morta e dizer assim, o coitado descansou. Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Isso é muito complicado. Veja, muito complicado, porque uma pessoa para dizer que ela descansou, ela tinha que estar totalmente arrependida, renovada e preparada para sair daqui. É verdade. Ela está num plano do princípio, plano da expressão de Deus. Bom, elegi, predestinei e vou levar. Esse é o plano de Deus. Mas olha aqui, ele diz assim, ó, isso não veio de uma denominação. A denominação germinou com uma falsa palavra. Ela é uma falsa vinha plantada, irmãos. Vejam vocês, porque Deus ele não tolera nada fora da sua palavra. Certo? E nós, como eleitos, quando estamos fora da palavra, nós caímos de joelho e nos arrependemos disso. Porque nós não queremos sair fora do plano expressado de Deus no princípio. Agora, veja que ele predestinou sua paz no princípio. No jardim tinha o quê? Somente paz. O homem era uma criação de Deus, depois de Deus, na terra era Adão. Adão governava aqui e Deus governava lá. Esse era o plano, a expressão de Deus do princípio, da eleição dele.
Tudo que existe foi elegido e visto antes de aparecer aqui, desde a formiga, desde o pequeno animalzinho mais pequeno. Deus viu isso antes de trazer a vida. E ele sabia que estação ele viria. E todos vocês sabem que até a queda de Adão não havia nada que prejudicasse o homem na terra, não havia uma mosca para incomodar. Então isso veio depois do pecado, mas já era uma expressão que Deus tinha preparado como defesa para vingar o pecado, a desobediência do homem. Nós nos incomodamos quando aparece uma mosca, parece que onde é que saiu esse animal? Está tão limpa a casa, tão não é? Mas Deus permite para nos mostrar que ela existe porque Ele criou para nos massacrar, nos pisar. Veja, está vendo vocês? Porque é uma praga que veio para destruir. Só um homem que comandou tudo isso nesse tempo e trouxe subjugado a ele essas coisas foi o William Branham. Amém? Ele estava caçando num determinado lugar e os mosquitos se avançaram nele. E ele disse: nenhum de vocês toque em mim até a tarde de hoje. Depois vocês estão livres. E ele disse: eu fiquei o dia caçando e nenhum mosquito me atormentou. Então esse é o homem expressado do princípio que estava dentro dele. Nós não podemos fazer isso sozinhos, irmãos. Não há como fazer. Porque antes de nós experimentar nossa fé, ela falha. Será que vai dar certo? Hein? Será que vai dar certo? Mas quando nós centralizamos nossa vida em nascimento, batismo do Espírito Santo e fé, isso não incomoda mais. Tudo que você fala com convicção. Com certeza que vai acontecer. Certo? Você vê que muitas vezes nós recomendamos coisas a Deus e diz: agora sim está tudo certo. E de repente vem o contrário. Deus permite. Daquilo que você afirmou. E você fica dizendo assim: poxa, mas eu pensei. Aí você já cometeu um erro. Mesmo que não dê certo, você fique quieto, calado. Porque Deus vai te inspirar a dar uma resposta certa no tempo certo. Para aquele espírito maligno que está até atormentando, não é? Então vamos aqui, ele diz assim, ó: não uma igreja, não um credo, não um homem, ele o próprio feito carne, Jesus Cristo. Esse foi o original, certo? Assim mesmo, depois da morte dele, o corpo foi trocado. Ele tomou um corpo de carne para a sepultura e levantou num corpo glorificado. Essa era a expressão de Deus para salvar o homem, para tirar o homem de caos, de situações difíceis. Então vamos lá, ele diz assim: e nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Tudo que era Deus foi derramado em Cristo, e tudo que é Cristo derramado na igreja. Amém. Hoje nós somos, nessa estação que nós vivemos na estação da estatura de um homem perfeito. Aleluia. Em nenhuma das eras aconteceu isso, a não ser na era de Paulo, a do princípio. Mas todas as eras foram em partes. Mas essa era é pés até a cabeça, perfeitos para o arrebatamento. Amém. Certo? Não adianta estar dentro da igreja cheio de pessoas com pensamentos variáveis. Isso não vai funcionar. Nunca. Quando você vê um irmão agir correto, aquele é o teu exemplo.
Agora, quando você vê uma pessoa que está agindo errado, não é teu exemplo. Ore por ela para que Deus endireite ela, isso sim. Esse é o teu trabalho. Deus não te colocou aqui para empurrar ninguém, nem para soquear ninguém, nem para dizer algo errado de alguém. Ele colocou aqui para te ajudar a pessoa que está errada a levantar, isso sim. Você está numa estatura nesta era de expressão perfeita. Amém. Se você chegou ao nascimento primeiro, suporte quem não nasceu ainda. Caminhe do lado dele, ande com ele. E nunca diga nada. Amém. E a maneira que você se calar, o profeta diz, quando você calou, Deus age. Amém. Certo? Deus age. Glória a Jesus. Você crê? Amém. Então não iria ser credos finalmente. Eles o levaram ao Calvário e ali aquelas células de sangue do precioso Filho de Deus foram quebradas. Veja, e o corpo do qual Jeová morou foi esmagado. Amém? Para que eu e você tivesse essa oportunidade aqui essa noite. Isso não é maravilhoso? Hein? De estar numa estação como essa, aonde Deus mandou um homem com a coluna de fogo para nos orientar, nos dirigir. Irmãos, então o salmista disse antes, não há explicação como eu fui formado, como meus ossos foram formados. Certo? E até hoje a própria ciência está brigando com isso. Mas essa foi a expressão de Deus do princípio, ter homens e mulheres, que ele pudesse estar sobre eles, como uma família, comandada por ele, dirigida por ele, ordenada por ele, não é? Aleluia. Então veja bem, vou pegar uma mensagem aqui, a era de Esmirna. Então nós estamos, como é que é mesmo o nosso pensamento essa noite? Eleitos predestinados à estação própria. Eleitos expressados na estação própria, né? O pensamento de Deus é o que eu sou, é o que você é. E é por isso que Deus briga, muitas vezes briga a força da expressão, porque Deus não faz isso, né? Mas é uma força da expressão, para que nós se endireite e seja aquela linha perfeita do princípio, porque é nessa casa que Deus mora, não é? É nessa casa que Ele lida com essas pessoas. Olha aqui, eles podemos... na página 46 da mensagem era de Esmirna, parágrafo 129. Podemos reportar a todos os séculos. Encontramos em Moisés, em Jeremias, em João Batista, e cada um deles a era eterna, pensamentos expressados de Deus no tempo certo. Amém. Eu não podia vir lá naquela era, porque não era meu tempo. Ele me elegeu nessa estação. E eu tenho que ser perfeito nessa estação. Certo? Nessa estação eu sou um indivíduo para o corpo que está vindo. Certo? Aleluia. Olha aqui. Então, ele diz assim, depois podemos chegar a Jesus, os Logos. Amém? Jesus foi os Logos em carne, revestido de carne. E se ele não fosse isso, ele não tinha vencido para nos salvar. Amém? Porque ele era um homem como eu, tinha sentimentos humanos, viveu no meio dos humanos. Agora você diz, mas ele era Jesus. Sim,
Ele era Jesus. Certo? Ele veio com um propósito de não pecar, de não cometer um pecado. Certo? E aquele que não cometeu pecado foi quem pôde me redimir, me tirar da ruína onde eu estava. Não é? Esse Jesus. Aleluia. E agora, quando eu escapo do pecado, o que é que eu tenho que fazer? Salvar outro, trazer outro, dizer para essa pessoa que esse lugar é maravilhoso, que esse lugar é esplêndido. Amém? Amém? Vocês sabem que eu nunca neguei um batismo para uma pessoa. E vejo as pessoas dizendo, dá um tempo, mas esse não tem tempo, é na hora que ele vem ali. Isso é muito perigoso, a pessoa tomar... Você está brincando, o profeta diz que às vezes aquele é um eleito ou uma pessoa inspirada para ser batizada naquele dia, e você diz não para ele desanima e vai embora e não volta mais. E o profeta diz que às vezes alguém vem para a salvação, escuta o que eu estou dizendo aqui, não para a noiva, certo? E ele toma o batismo, e aquele nome lhe protege onde ele anda. Certo? Lhe protege onde ele anda. Para nós parece que ele entrou por aqui, deu uma volta e foi embora. E nós chamamos de quê? De desviado, de caído. Mas Deus cobrará dele um dia isso. Ninguém se escapa dos olhos de Deus. Ninguém pode brincar com a palavra. Agora, como homem, como pastor, eu tenho que batizar cada pessoa que dá uma decisão. E se for agora, ele quer ir para o rio agora, vamos para lá. Nós não somos pastorzinho moderno, não é? Que anda aí sempre encolhidos. Vocês viram onde eu batizei aquelas pessoas ali em Bagé? Dentro de um lajeado de pedra, em um dia frio. Hein? Isso é coisa por fé. E não havia frio ali na água. A água estava saudável. Vocês viram, todos saíram saudáveis dali. Entende? Mas alguém diz assim, eu não vou no batismo hoje que está muito frio. E aquele que entrou na água? Veja como nós temos um preço ainda que nós temos que acertar. Uma conta com Deus que nós temos que liquidar ela. Você vai ter que ir lá fechar essa conta para que ela não seja mais sua. Porque nós somos cheios de... a gente vê, às vezes, batizando as pessoas, a gente manga de camisa e outro lá, ai, que está frio, que coisa séria. Em vez de animar quem está entrando na água, está desanimando. Não é? Trazendo opróbrio, coisa perigosa. Então isso é muito perigoso, mas... eu batizo todos que me pedem. Porque eu aprendi isso com o irmão Brana. Certo? Todos. Então ele diz que esse nome vai proteger essa pessoa. Aonde ele for. E um dia ele vai se dar conta que aquele nome foi colocado nele não por uma brincadeira. Mas que Deus... salvou aquela pessoa. E a salvação é diferente da noiva. A noiva são elegidos para estar no corpo perfeito. O salvo até por um copo d'água, pelas boas ações, entende? Por ajudar uma pessoa. Isso tudo Deus pode colocar na salvação. Mas o eleito não se salva por isso. Certo? O eleito é a expressão de Deus na estação própria. Amém. É o que for. Você é, eu sou, cada um de nós. Então, olha aqui. Ele diz, no parágrafo 131, deixe-me inserir um pensamento aqui. Até nosso nascimento natural é baseado na eleição.
Aleluia. 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 É por isso que eu sou feliz. É por isso que eu dirijo esse carro quilômetros para vir aqui. Está vendo? Porque eu tenho parentes aqui, eu tenho irmãos aqui. Eu tenho uma família aqui. Não é? Glória a Deus. Estudar a mensagem é a coisa mais preciosa que existe. Mas não com pretensão de prejudicar ninguém. Tem gente que estuda para dar uma bordoada na cabeça do outro. Não é assim. A mensagem é uma doçura, você sabe? A mensagem é mel da rocha. Aleluia! Então até mesmo o seu nascimento natural é eleição. É? Os óvulos da fêmea produzem muitos óvulos. Mas por quê? Por que que é? É em um certo tempo determinado, aquele óvulo desce e não outro, o elegido. Como Deus tem esse controle? Não sei. Peça para Ele. Ele não revelou para mim, mas eu entendi o que Ele quis dizer. Aleluia. Ele pode revelar para você. Ele trabalha com uns de uma maneira e com outros de outra. Certo? Aleluia. Agora você diz, um homem e uma mulher que tem 10 filhos, são todos elegidos? Pergunte para ele também, porque eu não sei. Certo? Só sei que o profeta diz que um casal casa para trazer filhos ao mundo. É? Ele diz que o filho é o presente do lar. Certo? Cada presente, você tem que cuidar bem desses presentes em casa, não é? É? Trazer um chocolatezinho de vez em quando, né? E trazer uma varinha de vez em quando também, não é bom? Glória a Deus. Tá certo? Você é doçura e amargura. Se o amargo existe, é para um propósito. E se o doce existe, é para um propósito. Está vendo? Glória a Deus. Então você é doce e amargo, para dar um bom sabor. Aí fica salobo. É? Um salzinho junto com o doce, fica meio salobo assim, meio engraçado, né? E a coisa que eu acho mais lindo é um pai e uma mãe olhar para o filho assim e dizer assim: o que tu está fazendo? E aquela criança sem vergonha, ela aprendeu certo, aprendeu o que é correto. Não é bonito isso? Hã? Aleluia. Mas não vou falar das vovós, tá certo? As vovós são, né? São experientes e usam a vara, não é? De vez em quando também. Certo? Quando eu me criei, o meu pai dizia assim, à 1h30 da madrugada, 2 horas, ele: levantem, está na hora. E pronto. Era um por um levantando. Era uma turma em casa. Mas o trabalho começava pela madrugada e terminava ao entrar do sol. Não morreu ninguém, que não podia dar nas mãos da criança. Eles dizem que deixa louco, não é hoje? Olha, se eu fosse contar os bolos que eu tomei na mão do meu pai, olha, irmãos, eu acho que se fosse ouro eu estava rico. E não me deixou louco, eu sou bem certinho. Certo? Hoje as coisas modernizaram. Bom, vou ficar por aqui, tá bom? Não vou intervir esse assunto aqui, porque eu quero chegar em algum lugar aqui, né? Aleluia. Mas eles dizem que é proibido, formaram tantas linguagens e tantas explicações, e um pai não tem mais poder sobre os filhos. Tem um limite, não é? Porque um verdadeiro pai não quer saber, ele vai ensinar o filho. E essa mensagem é rica para ensinar os filhos.
é rica. Ela tem conteúdo poderoso, não é? Que é bom. Então, olha aqui. Então, irmãos, o nosso corpo também de carne foi elegido. Amém? Glória a Deus. Então, agora vamos ler o parágrafo 132. Mas para continuar, esses eleitos não estavam nos pensamentos de Deus que deviam ser expressados, ou estavam no pensamento de Deus que seria expressado. Eu estava aqui nesse tempo para ser expressado hoje. Amém. Glória a Deus. Em sua própria estação, aleluia, o dia que você vive é o dia que Deus te elegeu para que você sirva a Ele. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E eu digo a vocês que uma pessoa que tem uma ânsia por o evangelismo, por ver as pessoas salvas, ele sai de casa a qualquer hora. Como eu falei, ele vai batizar uma pessoa a qualquer hora da noite ou do dia. Certo? Nós temos uma irmã lá em Pelotas que foi curada de um câncer. Foi o dia mais frio que eu vi na minha vida, de todos naquela região. E ela apareceu lá em manga de camisa de manhã para ser batizada. O que você acha? Hein? E ela foi curada do câncer. Amém. Está vivendo muito bem, obrigado. Então tem decisões que nós temos que tomar contra o medo. O medo é a coisa mais horrível que existe numa pessoa. Certo? Se você vai passando por um lugar e tem alguma coisa complicada ali, o seu cabelo sobe e você diz, não, eu sou forte. O cabelo desce e quando você para de falar, ele sobe de novo. Isso são reações espirituais que você tem que vencer. Aqui não é o teu lugar. Aqui é a casa onde Jesus mora. E vou te dizer uma coisa. Medo, tu vais-te embora pela porta. Não é o lugar, não é o teu lugar aqui. Então são decisões que nós tomamos. Não é? Nós temos que vencer essa barreira. Olha aqui, então, na estação própria. Mas esses mesmos eleitos são chamados por nome, Romanos 4. Se você quer anotar aí, versículo 16. Eles são chamados, portanto, pela fé que são chamados. E cada um reconhece o seu lugar e a sua posição. Não é? Ele vai estudando a mensagem, vai lendo a mensagem, vai reconhecendo quem ele é no meio de tudo isso. Olha aqui. Aleluia. Então, para que sejam seguros, ou melhor, sejam segundo a graça. A graça é uma coisa que absolve. Não é? A lei diz eu mato, a graça diz eu liberto. Mata o corpo, fica na sepultura. E Jesus diz que quem mata um santo de Deus faz um serviço a Deus. Está vendo? A graça te sustenta todo o tempo. Olha aqui. A fim de que a promessa seja firme, toda a posteridade, isso é, da semente eleita, é chamada nessa estação. Amém. Em quem ela vive. Oh, glória a Deus. Isso aqui não é um culto pentecostal, não. Isso é um culto de ensinamento. E nós estamos precisando bastante disso. Eu sei que depois que nós começamos a moderar um pouco, né? Eu sei que falar do milênio é bom. Quem não gosta? Mas tem que estar preparado para entrar lá, não tem? E o que prepara para você entrar lá? É isso que nós estamos ensinando aqui. Você tem que reconhecer que pessoa você é. Da onde você veio. Oh, glória a Deus. E as perguntas que eu tenho comigo, eu vou perguntar quando chegar lá, o pai Abraão, para Isaac, para Jacó.
não é? Está vendo? E eles vão me responder. Sim. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Não somente o que é da lei. A lei é um legalismo que nos amarrou e nos mostrou que éramos pecadores. Agora, veja a diferença da graça para a lei. Certo? A lei condenava e matava. Trouxeram uma mulher pecadora diante de Jesus. E disseram, ela foi pegada em flagrante adultério, e a lei diz que tem que apedrejar. E a graça estava ali escrevendo no chão. Amém. Que coisa. Aleluia. Então, Jesus disse, então vamos fazer o seguinte, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele bateu na consciência das pessoas. E é isso que eu me debato muitas vezes, irmãos. Eu posso ver uma pessoa num estado muito ruim, numa situação, mas eu nunca vejo ela caída. Eu quero vê-la em pé. Essa é a graça. Então, Jesus disse aquilo e foi, baixou a cabeça por um tempo, e quando ele levantou a cabeça, estava só a mulher trêmula ali. Eles queriam ter os acusadores, mulher. Ela disse, não tem nenhum, todos foram embora. Ele disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Pronto, acabou. Deus sabia que aquela mulher ia chegar ali antes que o mundo existisse. Amém? Mas Jesus não podia barrar a lei? Não, né? Não podia. Ele era o filho de lei para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Como é que ele barrou a morte dessa mulher? Uma mulher condenada. Hein? Sim, a graça entrou em cena e a consciência de cada um disse assim, mas você fez coisa pior, está escondido, e agora? Então, foram dando no pé. Certo? E não ficou ninguém para condenar a mulher. Amém. E ela foi para casa livre, não é isso? Glória a Deus. Você crê, irmãos? Então olha aqui. Mas também o que é da fé de Abraão, que é pai de todos. Romanos 9:7. Pai de todos. Abraão é pai de todos. Ele teve duas sementes, uma de Isaac e outra de Ismael. Certo? E essas duas sementes germinaram. Mas a semente da promessa foi só Isaac. Amém? Nós vemos dali, daquela semente. Certo? De Isaac veio Cristo, né? Está vendo? A semente espiritual de Abraão. E aí ele escreveu, perdoado. Pronto, acabou. Agora, você para levar uma pessoa à lei como cristão, você tem que ter cuidado. É muito cuidado, muito perigoso. Porque, afinal de contas, a graça está valendo. Né? Amém. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac tem a promessa. Em Isaac. Então eu sou dessa família. E você tem que crer que é dessa família, e essa família vai estar toda no milênio. Você crê? Amém, irmão? Aleluia. Toda estará no milênio. Mas depende do nosso esforço, da nossa dedicação, não é? Mas em Isaac será chamada a sua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos
da promessa da descendência de Abraão. Oh, glória a Deus! Esses é que herdam. É que herdam. Amém. Glória a Jesus. Você crê assim? Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, sem condição. Essa é a graça. Aleluia. É a graça. Glória a Deus. Você crê assim? Amém. Então, ora, os pensamentos foram feitos a Abraão e a posteridade, nós, a semente dele. Não diz a posteridade, mas falando de muitos. Porque Deus diz para ele: a tua descendência será como a areia do mar e como estrela do céu. Aleluia. Então, quando eu vejo as estrelas, o que eu penso? Quando eu vejo o mar, o que eu penso? É só bom para se desnudar e entrar na água? Não. A natureza explica. Certo? Amém? Explica que ali está o efeito, ou melhor, a posteridade de Abraão, multiplicada em pessoas. Veja, mas como de uma só, a tua posteridade é Cristo. Aleluia! Amém. Amém, irmãos? Amém. Gálatas 3:29. Amém. A posteridade. Graças a Deus. Amém. Eu não vou demorar muito, tá certo? Vocês estão cansados já, né? Isso aqui cansa. Eu sei que cansa. Aleluia. Ele diz aqui, vamos ler aqui uma parte do parágrafo 132. Depois você lê o resto em casa, tá certo? A noiva descendente, embora ela seja feminina na designação, ela é também chamada o corpo de Cristo. Aleluia. O corpo de Cristo foi sem defeito, não foi? Amém. Então, como que a noiva vai ter gente renegada nela? Gente intolerantes, não é? Gente sem domínio. Lá está, domínio próprio. Isso é uma das virtudes da noiva. Olha aqui. Então ele diz aqui, aleluia. Embora ela seja feminina, então, mas também é o corpo de Cristo. É muito evidente que ela deve ser chamada assim porque ela foi predestinada dele. Aleluia. Amém. Eu não estou aqui porque cheguei. Não. Eu estou aqui porque fui chamado, convidado para estar nessa mensagem. Antes que o mundo existisse. Amém. Eu fui elegido como mensageiro lá no Éden. E esse mensageiro me chamou. Aleluia. Glória a Deus. O grito da águia mãe, ele é uma águia. Olha aqui. Veio não na fonte, era eterna como ele. Ele está agora manifestado, Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus foi manifestado em um membro,
o nosso próprio Jesus Cristo. Aleluia. Deus primeiro manifestou num homem Jesus Cristo. E através dele, eu não vou alcançar a ler isso aqui, mas o profeta diz que através dele ele chamou toda a semente expressada para esta hora. Amém. Aleluia. Quando começou as eras, ele já tinha me chamado para esse tempo. Tinha que vir um mensageiro, e o mensageiro teria que pregar essa mensagem para me polir. Estão entendendo, irmãos? Essa mensagem é para uma polição em nós, tira os defeitos, porque nós já era do corpo lá no princípio. Não é? Lá no princípio, nós estava lá. E já éramos parte desse corpo. Só que a mensagem veio para tirar os defeitos, e aonde é que está errado? Não é? E aí nós começamos a ouvir a voz de Deus. Ele diz aqui: você nunca foi uma pomba, transformado em ovelha. Não, você sempre foi essa natureza. Isso é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie. Aleluia. Aleluia. E não há nem mudança na espécie. Amém. Quem transtornou essa semente foi a ciência. E o homem, cada coisinha que ele botou a mão nisso, ele vai ter que pagar por isso, vai ser julgado por isso. Mas ele já dormiu há muito tempo, dormiu, mas vai ser levantado no corpo. Vocês imaginam o que é a segunda ressurreição? Quem fica aqui nessa primeira ressurreição vai ter que ficar para a segunda ressurreição, passar pela tribulação, e lá na segunda ressurreição levanta no corpo que tombou, com a veste que tombou, não com a veste branca como a noiva. Ele vai levantar na veste própria que ele tombou, e ele será julgado pelo que ele cometeu. O profeta diz: ai desses juízes que julgam as pessoas inocentemente. Pessoas inocentes, e diz: eu te boto na cadeia, eu faço isso, faço aquilo. Nós não somos juízes, mas nós podemos observar que há muita injustiça entre os homens, porque o homem, como diz o profeta, é transtornado. Agora, ninguém escapará dos olhos de Deus, pode ter certeza. Estará multidões na segunda ressurreição, virá a ressurreição. A segunda ressurreição é geral: noiva, virginécias, salvos e perdidos. E toda essa espécie passará no trono branco e será julgado. Mas a noiva está sentada com o cordeiro, com o seu esposo, julgando justamente. Paulo disse: não vê que os santos hão de julgar o mundo? Não ignore isso. E temos que encarar isso com realidade, não é, irmãos? Glória a Deus. Você crê? Amém. Amém. Graças a Deus. Somente isso aqui para nós encerrar, certo? É uma vez que o verdadeiro Filho de Deus ouve o brado do Espírito Santo pela palavra, ele também compreenderá quem é ele, e correrá para o grande profeta Águia. Aleluia. Malaquias é a nossa estação, hein? É o dia da nossa expressão. Quem ele é? Correrá para o grande profeta Águia. Estará ele para sempre
nos lugares celestiais em Cristo Jesus nesta mensagem. Deus vos abençoe, irmãos. Não é por muito falar, certo? Amanhã continuamos. Não sei o que tem para amanhã. Provavelmente nós estude como uma escola amanhã à noite. É o último culto, certo? Orem por mim, porque eu preciso da oração de vocês. E venham, irmãos. Quem puder, venha mais cedo, coloque-se em oração aqui, né? Porque isso ajuda muito. Você não imagina o quanto isso ajuda. O pregador ajuda você mesmo a entender melhor a Escritura. Isso é para quem pode, eu estou pedindo, né? Mas quem não pode, pode chegar a qualquer hora aqui. Mas desde que tu venha para o culto, venha, esteja aqui. Amém. Deus te quer na presença dele. Deus te ama. Meus queridos, vocês que estão na internet, Deus abençoe vocês. Foi uma satisfação muito grande poder falar com vocês aqui nessa noite, né? Eu espero que amanhã seja melhor. Certo? Vamos ficar em pé agora, irmãos. Se há alguma necessidade, eu peço a vocês que fechem os olhos todos, deixe a sua mão direita levantada, porque Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe o que tu precisa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Há muitas mãos levantadas. Eu também posso levantar a minha, porque eu preciso dele minuto após minuto, momento após momento. E sei que vocês aqui, queridos, vocês são muito maravilhosos, né? Vocês estão fazendo tudo o que pode para viver essa palavra. Honre ela, respeite ela. Oh, glória a Deus. Um dia desses vocês não vão ver minha voz mais aqui, certo? Esse concílio vai apertar e nós vamos nos encontrar em outro lugar. Todas as águias, toda a expressão desta era estará aqui. Aleluia. Amém. E nós estaremos nos preparando para aquele grande dia do rapto. Aleluia. E o profeta diz que uma atmosfera vai te rodear e você vai estar em suspenso, na ponta dos pés, pronto para voar. Oh Deus, permita que eu alcance isso. Permita que o teu povo seja forte e corajoso, Senhor. Permita que entre no coração dele essas coisas, Pai Santo, para que nada venha atrapalhar o andamento da tua mensagem, Senhor. Prepara teus filhos para a grande hora que está chegando. Tira todo o embaraço, toda coisa errada, Senhor, e faz que a tua palavra entre nos corações e se materialize ali dentro, Senhor. E teus filhos estejam tão prontos para a hora que ele chamar. Eu sei que está próximo isso. Não vai demorar muito, e nós vamos ver tudo isso acontecendo. Mas Deus amado, prepara a tua noiva, prepara teus filhos para esse grande momento. Nós te pedimos a benção, Pai, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Então amanhã, se Deus quiser, voltamos. Amanhã vai ser o nosso último culto dessa série, né? Não vamos poder ficar aqui o fim de semana com vocês, temos compromisso. Mas talvez na próxima vinda já é o fim de semana com vocês. Tá certo? Amém? E orem pela gente para que tudo dê certo, tudo esteja encorajando nossas almas, né? Que Deus nos ajude a ganhar mais almas para Cristo, né? Trazer mais pessoas, irmãos, escapar da ira vindoura que a Bíblia diz. Amém. A Bíblia diz: ai de quem deseja o dia do Senhor sem preparo. Vamos tomar cuidado. Ai, e ai, o profeta diz que é um grito de juízo, né? Então, vamos estar preparados antes. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Era o que ele queria essa noite. Agora vão voltar para casa aliviados, né? Vão, passem a noite bem.
trabalhem bastante amanhã, não é? Glória a Deus. Né? Porque o corpo tem que estar em atividade, né? Graças a Deus. E uma coisa que o Salomão disse também, né? Ele disse, vai ter com a formiga preguiçoso. Então o homem tem que ser trabalhador, não é, Marcelo? Olha ali, ó. Hoje nós estávamos falando que envelhecer, o trabalho não envelhece, né? Não, se envelhecesse, eu estava era um caco velho já. Mas não. Quanto mais você se move, mais saúde tem, né? Então Deus abençoe vocês. Vão em paz.